Para entendermos a história do FFL, Fundão Esquerda, antes é necessário observar as nomenclaturas para os posicionamentos na política do Fundão. Ela é diferente da política real, podendo causar algumas confusões. Aquele político que tem como objetivo promover roles e o futebol, será atribuído como posicionamento de direita. Aquele que visa eventos dentro de casa, está se posicionando como centro. E por fim, aquele que se compromete com eventos de LOL e ou atividades em prol do estudo, está posicionado juntamente com a esquerda. Essas nomenclaturas podem se misturar de acordo com as atividades variadas do político, criando, por exemplo, a centro-direita. A história do FFL, Fundão Esquerda. No início de 2018, opositores do atual FFL, Fundão Esquerda, começaram a se organizar em grupo e se autodenominar Turma do Fundão. Com isso, os demais habitantes das regiões profundas do EN, que não compactuam com tal ideologia, sentiram a necessidade de criar um próprio grupo. Sem dúvidas deveria se chamar Fundão, porém a oposição iria acusá-los de plágio. Com isso foi estipulada a denominação esquerda, por se tratar do lado em que se encontravam na sala. Após análises, foram escolhidos a principal atividade de cada lado das oposições fundo-esquerdistas, para integrar o nome da organização. Futebol, direita, e LOL, esquerda, ficando assim o nome, Fundão Esquerda Futebol LOL. Ou mais conhecido como FFL, Fundão Esquerda. Após a criação formal do grupo, foi observada a necessidade de um representante, o presidente, o qual comandaria as atividades dentro e fora da escola durante 4 meses. Governo Fred. A primeira eleição foi marcada para o dia 16 de março de 2018. Era um modelo em que todos os membros concorriam à presidência e o voto era aberto. Durante o período eleitoral, Fred do partido Roles em Casa do Fundão 49, PRC do F, observava que o candidato galego seria o único adversário à altura. Dessa forma se aliou a ele e prometeu a função de secretário do presidente. Assim venceu com 75% dos votos. Seu governo ficou marcado com projetos de extrema-direita, exemplificado pela grande quantidade de jogos de futebol promovidos e das constantes tentativas de marcar roles com todos os membros, porém conseguindo tal feito apenas em seu próprio. O golpe frio. A partir do dia 16 de julho de 2018, o mandato do presidente Fred teria terminado. Dessa forma seria necessário que surgissem novas eleições, porém ele secretamente toma o poder por mais 2 meses. Nesse momento ele começa a criar torneios de FIFA para distrair a população que nunca percebeu tal golpe. A eleição polêmica. Com o fim da ditadura, Fred propõe novas eleições para o dia 26 de setembro de 2018. Reestruturando o processo eleitoral, pois oficializou o voto secreto e permitiu a possibilidade de ser votado apenas para quem se candidatar, além de proibir sua própria candidatura nessa eleição por já estar há muito tempo no poder. Dessa forma, a eleição contou com 4 candidatos, dos quais 3 eram da militância da esquerda, Potlin, Mano e Vic, e apenas uma era da tradicional direita, Galego, o sucessor de Fred. Durante o período de campanha, os dois lados estavam a todo vapor nas provocações e sabotagens contra o outro, elevando para um outro nível a disputa eleitoral. Galego promoveu o primeiro comício da história do FFL, Fundão Esquerda, e produziu junto com sua equipe o primeiro vídeo de propaganda política. Próximo do primeiro turno, 2 candidatos se juntam para fortalecer a ideologia de esquerda, Potlin e Mano, deixando Galego em xeque. Assim se vê obrigado a se aliar com Vic Vitória para conseguir os votos necessários, prometendo a vice-presidência. Nos momentos antecedentes da eleição, Vic trai a chapa Galego para se aliar com a oposição esquerdista. Mesmo contra uma grande oposição, Galego vence a eleição no primeiro turno com 60% dos votos, por conta de seu discurso de mudanças e novas propostas. A oposição alegava fraude na eleição, apesar de nenhuma prova. Governo galego. A partir do dia 1 de outubro de 2018 o Fundão veste as cores verde e amarelo, pois Galego tomou posse.
Durante seu turbulento mandato, não conseguiu governar por conta da forte oposição, que não apoiava nenhuma de suas poucas propostas, ficando apenas com os projetos de campeonato de FIFA e futebol, criados pelo governo anterior. A renúncia. No dia 10 de janeiro de 2018, Galego não resistia à pressão opositora e renuncia da presidência. Dessa forma, o vice assumiria. Por conta da traição, Vitória foi expulsa da chapa e Michael assume a presidência provisória desde então. O governo interino. Não tendo muito espaço, Michael ficou com os mesmos projetos anteriores e investiu na sua campanha para ser eleito de fato. A terceira eleição. Por conta da grande radicalização entre os dois lados na eleição passada, esta se tornou mais comedida nas campanhas políticas. Dessa forma, William Berdinassi mantinha uma pequena vantagem perante os demais adversários, pois se mantinha com um pensamento de centro, menos radical. Após analisar as poucas chances de eleição, o presidente interino Michael abandona a corrida presidencial, faltando 3 dias para a eleição. Dessa forma, o ex-presidente Fred é colocado na disputa. Após decorrido o primeiro turno no dia 11 de fevereiro de 2019, William Berdinassi avança juntamente com a candidata Mano para o segundo turno. Por causa de poucas campanhas nos dias que separavam os dois turnos, a eleição que ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2019 foi anulada, pois não obteve o número suficiente de votos. Por curiosidade, William venceria a eleição com mais de 80% dos votos. O golpe micaélico. Depois de analisar que os dois candidatos não queriam promover grandes campanhas, Michael instaura um novo golpe e aprisiona o Fundão por mais de um mês, em uma falta de perspectiva do futuro, sem data para a reaplicação do segundo turno. Mais um segundo turno. Após a população começar a obrigar o governo a providenciar o segundo turno, William Berdinassi se desentende com alguns membros e desiste da candidatura. Assim, o candidato Potlin assume a disputa, pois ficou em terceiro lugar no primeiro turno. No dia 26 de março de 2019, Mano vence a eleição, que apresentou o maior número de votos nulos da história, com incríveis 40% de abstenção. E escolheu o ex-presidente Fred para ser seu vice. O curto governo Manu. O governo Mano ficou durante seus 21 dias de vida sem qualquer tipo de projeto ou até mesmo de evento, sendo o período de maior crise de atividades da história. Assim, no dia 16 de abril de 2019, o vice-presidente Fred pede para a população assinar o impeachment de Manu, sendo aceito de imediato pela população. A reestruturação Fred planejava devolver o poder para os civis após conseguir implantar projetos que conseguissem incluir a população em sua totalidade. Porém, desafios haviam surgido, como o distanciamento dos apoiadores da esquerda perante o Fundão, visto que todos os governos anteriores priorizavam apenas uma elite masculina e da direita conservadora. Assim, Fred pela primeira vez começa a criar projetos que beneficiam a esquerda. Juntamente disso, estava visível uma aproximação aos esquerdistas e ao mesmo tempo um distanciamento da sua coligação tradicional da direita. Tal mudança na visão política trouxe diversos investimentos, como a criação da primeira Copa Fundão para a esquerda apoiadora do LOL, roles inéditos para o cinema com Fundão, cotas incentivadoras como a Bolsa Potlin que servia para o estudo com Descomplica e também o projeto da Bolsa Viajante, que apoiava quem queria participar de eventos e precisavam pagar altas passagens de transporte. Além disso, os eventos em casa finalmente estavam atendendo a todos, com um crescente número de mulheres participando por conta da quebra de preconceitos antes vigentes. O duro golpe. Após apenas 19 dias de governo com uma mentalidade diferente, a direita conseguiu influenciar o povo e organizar um golpe contra o presidente no dia 6 de maio de 2019, com a justificativa que ele não estava se sentando mais no fundão esquerda da sala. Dessa forma, o presidente destituído juntamente com a população esquerdista pede independência e se desvincula no mesmo dia do grupo FFL, Fundão Esquerda.
Após pedidos da população para que o grupo volte, ocorrem alguns dias de revolta, mas Fred acaba regressando e fazendo as pazes novamente com a direita conservadora e retorna ao lado esquerdo da sala, com o objetivo fixo de retornar com as eleições no Fundão, visto que a grande confusão comprometeu a credibilidade do processo. Os pedidos de redemocratização do Fundão. Com grandes dificuldades e resquícios da repercussão da independência, Fred tentou convencer a população para voltar com as eleições. Após muitas negociações, conseguiu um plebiscito para o dia 7 de maio de 2019, com o intuito de escolher a maneira de governo. Toda a comunidade que apoiava Fred e a ideologia de esquerda votou a favor do comunismo e a divisão total de oportunidades e conhecimentos entre todos, assim sendo a opção mais votada. Porém, a ex-presidente Manu, ainda com o objetivo de revanchismo por conta do impeachment, junta forças e proíbe a instauração do comunismo no Fundão. Dessa forma, Fred precisou aguardar mais alguns dias para tentar novamente. Assim, no dia 14 de maio de 2019, Fred consegue assinaturas suficientes e derruba a empreitada de Manu, trazendo de volta a oportunidade de voto e de ser governado para a população. Depois de alguns dias, o povo entra em consenso e a eleição para parlamentares do Fundão foi marcada para o dia 27 de junho de 2019, a primeira eleição parlamentar do FFL, Fundão Esquerda. Com essa nova reestruturação, seriam eleitos 5 parlamentares que votariam as leis e eventos propostos por eles mesmos. A campanha eleitoral foi pequena, Fred possuía um grande apoio da esquerda e criou alianças com outros 2 parlamentares, Michael e Trivia, para conseguir aprovar suas leis e impedir que leis de Manu não passassem no parlamento. Fred foi o candidato mais votado, trazendo junto sua aliança. Em contraponto, a oposição era constituída por Manu e Pocklen. O governo parlamentar. Esse governo possuía um caráter muito mais de direita. Fred já não participava mais do grupo da esquerda, estava inteiramente mergulhado na direita dessa vez. O parlamento aprovou poucos roles tradicionais em casa. Em contraponto, uma nova modalidade vinha surgindo, os roles que envolviam bebidas. Esses projetos se tornaram muito populares, apesar de alguns parlamentares não aprovarem. Ademais, a única ação que causou impacto no governo foi a criação de um novo fundão sem os integrantes da esquerda, porém esse projeto foi passageiro e acabou sendo arquivado, pois os parlamentares relembraram das ações importantes da esquerda em todos esses anos. O golpe do trio inicial. Após um período sem grandes atividades do parlamento, a Santíssima Trindade do Fundão, Fred, Galego e Michael, resolvem fechar o parlamento no dia 22 de novembro de 2019 e instaurar um regime autoritário, trazendo projetos de eventos para roles, sair, comer e aproveitar shows na Emapa. Além disso, lutam veementemente contra opositores do governo para assim trazer um futuro melhor para o FFL, Fundão Esquerda.